Nesse momento eu tenho que agradecer a Deus por mais um dia na nossa vida, né? Um dia na minha vida, um dia na sua vida. Agradeço a Deus pela família, agradeço a Deus por filhos, netos, pela vida, por tudo que Deus nos proporcionou, sem a mesmo a gente merecer, posso dizer isso, porque a graça de Cristo ela é um favor sem merecimento. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele entregou para nós. Eu gostaria neste dia de agradecer a Deus essa manhã. E ontem eu estava aqui com a família fazendo uma meditação no culto da família. E ontem nós comentamos sobre a palavra que Salomão falou em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E depois ele fala algumas coisas sobre esses propósitos, né, as coisas seculares, né, dando uma ênfase negativa, uma ênfase positiva, há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Positivo, negativo. E dentro desse contexto de vida, desse período de vida, esse tempo que nós temos aqui na Terra, ele comentou algumas coisas normais que faz parte do nosso dia a dia, que é positivo e negativo, tudo dentro do seu tempo. E eu quero aqui trazer um pensamento comigo que eu imaginei hoje, nessa manhã, conversando com Deus, mais uma vez nas minhas murmurações, vou chamar de murmurações, porque a gente faz um trabalho social, já vai fazer 20 anos, tem 19 anos. Fundamos uma instituição filantrópica chamada Associação Brasileira de Assistência ao Ex-Presidiário. Isso em 2003, abril de 2003. Depois que nós tivemos experiência de o Senhor nos mandar para o Evangelho dentro do sistema prisional. Não foi eu que pedi para ir, foi o Senhor que encaminhou para lá. Na verdade, eu nem sabia o que era presídio na época. E vendo o trabalho dentro daquele sistema prisional, aquelas vidas ali encarceradas, aquele ser humano ali de trás de jaula, né? É claro que eu entrei em desespero, novo convertido, praticamente na fé, eu tinha um ano de fé. E eu via que ele não tinha aquela experiência, né? Ele estava vivenciando o primeiro amor. De repente eu comecei a pensar comigo na minha leiguice, naquele período, né? Nas emoções, é claro que a gente trabalhava bastante na emoção, né? E volto a dizer, naquele primeiro momento de fé. E eu sei que eu estou falando com pessoas, às vezes, que está passando esse período de primeiros momentos de fé. Então, é um momento ímpar na vida do crente, a qual você vai manifestar um sentimento diferenciado, né? Não estou taxando, não estou falando aqui menosprezando esse sentimento, mas eu estou dizendo que é um sentimento diferenciado e que é necessário acontecer na vida do crente, que é o período de novo convertido, né? E eu estava vivenciando isso, de repente, só que isso me fez observar e valorizar mais a vida, né? Me fez a experiência de valorizar mais a liberdade, valorizar mais a família, valorizar mais as pessoas, o ser humano. E aí o que que acontece? Eu senti de Deus de fazer uma ONG. Essa ONG foi o sentimento que Deus me trouxe de fazer uma ONG, que era uma instituição que desse apoio social para essas pessoas. Aí foi onde o meu coração tocou de fundar uma associação que era estudei assim, pesquisei o que poderia ser feito com essa instituição para levar não só a parte que era religiosa, mas também algo social, porque eu senti que não era só a palavra que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva, mas precisava de mais, precisava de uma ação social. E eu descobri que a fé, ela sem a obra é morta, e tem que haver obra. E eu coloquei isso no meu coração e acabei fundando essa instituição sem muita experiência na época, só mesmo com aquela sede de Deus e sede de ajudar vidas, de ganhar almas para Cristo e ajudar estas vidas.
e vai fazer 19 anos, ou seja, fez 19 anos, vai fazer 20 anos agora. E eu estou aqui um pouquinho desabafando, vou chamar de desabafo, peço até desculpa às vezes, porque o desabafo às vezes ofende pessoas. E nesse período de 19 anos, a gente ainda está numa posição de massa barro, sabe? O que que é massa barro? É ali preparando, né? Ou seja, não teve um desenvolvimento preciso. Nós chegamos a ter um desenvolvimento muito grande, muito bom, elevado, não grande, mas elevado, num período, mas devido à falta de interesse da sociedade, do governo, da família. Claro que governo, família, igreja é a sociedade em si. Então, mas eu estou taxando aqui governo, família e Estado, igreja, ou seja, governo, igreja e família, que acaba que não deu esse desenvolvimento, não deu essa atenção precisa. E os próprios egressos também, as próprias pessoas que saem do sistema prisional e que sai daquele contexto de apenado, de custodiado, e acaba, ele mesmo sabe que até para ele voltar a explicitar a sua vida, ou contar um testemunho, ou falar daquilo que aconteceu na vida dele, vai trazer um transtorno por causa exatamente dessa perseguição, né? Dessa discriminação, desse público. E acaba que eles ficam restritos e não conseguem, né, fazer alguma coisa para eles mesmos ou para outras pessoas que estavam na situação que eles estavam. Então a instituição, ela sofre bastante com isso. E até hoje eu tenho falado com Deus, Deus, será que é da vontade do Senhor, Deus, a gente continuar com esse trabalho, continuar com esse desenvolvimento de trabalho social para esse tipo de temática, esse tipo de pessoa, sendo a gente perseguido, sendo a gente sem condição financeira, sendo a gente preparando alguma coisa aqui para conseguir comprar alguma coisa, ou para mandar alguma coisa, ou para buscar alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, ou das pessoas que estão ao redor, que às vezes não é essa, porque as pessoas às vezes discriminam, porque a pessoa às vezes é uma pessoa que cometeu um crime, que tem um sentimento diferenciado, talvez por causa de uma falta de controle pessoal, ou talvez até de uma doença mental, né? Uma psicose, ou uma neurose, ou alguma coisa que aconteceu no seio de família, e a pessoa acaba tendo um comportamento, né? E esse comportamento vai levar ele para o crime, vai levar ele para a maldade, vai levar. Só que a sociedade, a gente mesmo, como ser humano, acaba que a gente perde essa visão e não consegue enxergar isso. Mas eu quero dizer que Jesus enxergou isso, né? Inclusive ele falou em uma das suas palavras que nós temos que visitar os presos, né? E ele se colocou no lugar dos presos e falou que se a gente quisesse fazer alguma coisa para ele, teria que fazer para os doentes, para os presos, né? Os doentes estavam no hospital, as pessoas estavam encarceradas. Então Jesus colocou isso na sua fala. E eu quero me colocar diante aqui da sociedade, diante das pessoas que estão com a gente ajudando como voluntário, porque tem muitas pessoas que nos ajudam, porque senão a gente não estaria há 19 anos, né? Então tem muitas pessoas envolvidas, eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de outras pessoas que poderiam se envolver com isso, tanto das famílias quanto do Estado, das empresas representadas, né? Das instituições, né? Empresas, e aí a própria igreja mesmo, né? Desenvolver juntamente com a gente algum tipo de projeto, ajudar, financiar esse tipo de projeto, que é para essas vidas, né? Eu sei que tem muitas N pessoas precisando, mas essas pessoas também, que nós estamos falando do tema, são pessoas encarceradas, pessoas que estão saindo do sistema prisional, os teus familiares nas suas doenças das psique devido ao fator, devido à problemática dentro do seio da família, as questões dos vícios, né, que acaba trazendo, é o transtorno trazido por esse contexto, né, de situação, né, que é a questão do uso da substância psicoativa, das instituições que acabam agregando essas vidas para cuidar, né, que também são expulsas do seio da sociedade, ou seja, são é, banida do seio da sociedade porque não tem condição de vivência mais no seio da sociedade. Então, a sociedade expulsa ela, ela tem que viver dentro de uma instituição em regime vamos dizer aí, em regime
de prisão, né? Ou de cárcere, porque ela não pode viver na sociedade por causa do uso do crack e acaba os comportamentos trazendo transtorno, tanto para a família, tanto para os terceiros e sociedade. Então eu estou aqui pedindo uma ajuda para vocês, para alguém que tenha condição de estar nos ajudando, né? Orar, maravilha, nós precisamos da oração dos irmãos, das pessoas que têm fé, né? Mas a mão de obra, perfeitamente, precisamos dos trabalho voluntário, com certeza, mas muito mais nós precisamos de finanças, né? De mantenedores dos nossos projetos, pessoas para custear as nossas despesas, né? Para dizer assim, eu vou custear isso, vou custear aquilo, né? Porque infelizmente o nosso estado tem tantas leis para até produzir recursos, né? Ou seja, para fazer recursos, mas esses recursos acaba que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, por quê? Porque eles não são destinados para o local correto, para fazer o gasto, ou seja, para fazer o trabalho correto com esse recurso. Acaba que a gente não consegue ver, não consegue colocar a mão, né? Quantas leis aí, quantas emendas parlamentares que tem aí para a segurança pública. E a segurança pública tem a ver com esse tipo de pessoas que estão em cárceres, porque precisa de ser ressocializada, precisa de trazer de volta para a sociedade um dia, porque no Brasil, o Brasil não tem pena de morte. O Brasil, ele não aniquila as pessoas que cometem crime, né? Assim como vários outros países também não têm. Poucos países têm pena de morte. E principalmente no Brasil não tem. Então, a pena máxima é 30 anos. E o que acontece? Um dia essa pessoa vai voltar para o seio da família ou para a sociedade. Então, o melhor disso é investir no tratamento dessas pessoas. Quando eu digo tratamento, é na recuperação dessas pessoas. Para quê? Para a reinserção novamente na sociedade, para reintegrar novamente na família, para que essa pessoa possa ter, no mínimo, a dignidade, né? Fazer ali uma capacitação profissional. E a gente tem colocado à disposição os nossos recursos, né? Que é o nosso saber, aquilo que nós formamos. Hoje eu sou assistente social, sou pastor, sou psicanalista. Tem um curso de direito penal para mim aprender bastante, para mim entender bastante nas necessidades que a gente precisa. Então, tem pessoas que estão com a gente, que são pedagogos, que são psicólogos, que são outros advogados, tem outras instituições com a gente, inclusive instituição tanto filantrópica como instituição do governo, parceiro, como comunidade carcerária, também como o pessoal da Defensoria Pública também que nos ajuda, e muitos outros parceiros, né? Mas nós precisamos de você. Então eu estou aqui fazendo esse desabafo, né? Eu estou aqui colocando a minha cara para desabafar. Volto a dizer que eu sou um fundador dessa instituição em 2003, estou batalhando até hoje, não sei até quando a gente vai conseguir, mas eu digo, eu converso com Deus e voltando ao tempo para tudo debaixo do céu. Eu fico pensando em conversando com Deus, será que não passou esse tempo? Será que esse tempo já não passou debaixo do céu, talvez, para esse propósito? Mas o Senhor ainda coloca no meu coração ainda de, às vezes, chamar a atenção minha e sua, da atenção do nosso coração para nós fazermos mais para o Senhor, mais para Deus. Porque é muito fácil você cuidar de crianças, às vezes, que está em carência e necessidade. É muito fácil, assim, relacionar com isso, relacionar com os idosos, relacionar com os animais, porque essas instituições realmente agregam, né, bastante doações, o pessoal agregam bastante voluntários para ajudar. Mas quando é uma instituição que fala de pessoas que são discriminadas, é, que são taxadas, né, que são seres humanos também, né? Essas pessoas nós já temos dificuldade, porque já tem o orgulho próprio das pessoas, tem às vezes a falta de perdão, né? A falta de comunicação social, né? Biopsicossocial, né? Que são os relacionamentos humanos, humanitários, e infelizmente no país, no mundo, o que nós estamos vivenciando no mundo contemporâneo, as pessoas fogem de fazer essas coisas porque elas fazem, às vezes, escondido até, com medo da própria sociedade ver e ela ser também discriminada. E é o que está acontecendo no momento conosco hoje. Mas eu estou aqui falando com você da rede social, que se você tiver um tempinho para ouvir isso, né, que é um vídeo um pouco prolongado,
mas eu quero te pedir a tua ajuda para ajudar a Associação Brasileira hoje, Associação Brasileira de Assistência ao Egresso. Nós trabalhamos também com criança, formando criança o seu caráter logo da sua fase de criança, adolescente. Trabalhamos também com pessoas em situação de rua, usuários de substância psicoativa. Nós temos um trabalho que nós desenvolvemos com essas pessoas em situação de rua e, principalmente, esse trabalho com egresso, com pessoal apenado, que hoje a gente trabalha dentro do sistema prisional, onde tem quase 3.000 homens presos em uma unidade, e unidade de entrada, ou seja, unidade não de cumprimento de pena, mas unidade provisória. A gente vê a necessidade dessas pessoas que estão daquela forma ali e que elas precisam, não de dinheiro, não de recurso para ajudar essas pessoas a alimentar, a comer, não, nada disso, mas para que a gente possa pensar em um projeto de estruturação humana, ou seja, de fazer com que essas pessoas possam voltar novamente a fazer aquilo que realmente elas nasceram para fazer durante esse período do tempo determinado debaixo do céu, que Salomão falou. Que nós temos tempo de nascer e tempo de morrer. E esse tempo é um período e que nós precisamos ainda de fazer muito mais para o Senhor, muito mais para Deus e aproveitar o tempo que nós temos aqui. Não só eu, não só você, mas essas pessoas também. Elas podem voltar, reconciliar, fazer uma aliança com Deus e voltar mais uma vez a fazer, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é de orgulho, aquilo que dá fruto para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por me ouvir, você que vai ouvir. Passe para frente para outras pessoas e eu sei que Deus vai estar dando para você o que você precisa, né? E abrindo principalmente a mente, o coração e o desejo. Deus abençoe e fique na paz de Cristo. Bom dia.